um caso volta à tona em novembro de 2020. O desfecho da decisão judicial sobre um crime ocorrido em dezembro de 2018 na cidade de Florianópolis chamou a atenção e causou indignação em muitas pessoas. Uma jovem blogueira que na época era virgem acusou um empresário de ter cometido estupro. Ela suspeita que tenha sido drogada e o inquérito policial que encontrou sêmen do empresário e sangue da vítima inicialmente concluía que o rapaz tinha cometido estupro de vulnerável, mas o novo promotor do caso entendeu que ele não teria como saber se a jovem estava em condições de consentir a relação sexual, portanto, não existiu intenção de estuprar. O caso repercutiu negativamente nas redes sociais e logo foi chamado ironicamente de estupro culposo, onde não há intenção de incriminar o agressor. O site da Intercept publicou o vídeo da audiência mostrando que os advogados de defesa do empresário exibiram fotos sensuais da vítima, denominando-as de ginecológicas, e humilharam a garota que chorava, dizendo: jamais teria uma filha desse nível, e que não adiantava simular as lágrimas de crocodilo. A Corregedoria Nacional de Justiça abriu investigação sobre a conduta, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos manifestou repúdio, alguns senadores e deputados se mostraram contrários à decisão e a população não consegue aceitar a conduta do juiz que inocentou o empresário. Infelizmente, esse é apenas um dos muitos casos de estupro que ocorrem diariamente em nosso país. Em 2019, o Brasil teve 17 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, mas há imensa subnotificação e também preconceito social, o que diminui drasticamente o número de casos. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 73% dos casos, o abuso acontece na casa da vítima ou do agressor. 40% é cometido por pai ou padrasto e 87% dos registros apontam para um agressor do sexo masculino. Dados do Fórum de Segurança Pública de 2017 e 2018 são estarrecedores. 4 meninas de até 13 anos de idade são violentadas a cada hora em nosso país. E em 2018, ocorreram 32 mil ocorrências de abuso infantil. Outro caso nacional que nos deixou perplexos aconteceu em 2016, quando uma menina de apenas 16 anos foi violentada por 33 homens que filmaram, fotografaram e divulgaram material nas redes sociais. As imagens mostraram claramente os machucados, o sangramento. Após o ocorrido, ela teve hemorragia e ruptura da bexiga. Mesmo assim, o delegado usou um tom de acusação com a vítima, perguntando se ela usava drogas, se praticava sexo nessas circunstâncias e se era possível provar o que de fato aconteceu. Fora da delegacia, a menina recebeu muitas ameaças de morte, xingamentos, julgamentos sobre seu comportamento e, acima de tudo, o laudo policial não foi conclusivo para estupro. A violência contra mulheres pode se manifestar de várias maneiras: violência psicológica, violência patrimonial, violência física, violência moral, violência virtual e também a violência sexual. Esta é alimentada pela cultura do estupro que perpetua e naturaliza o abuso de mulheres e meninas e são consideradas fatalidades relacionadas aos descuidos e irresponsabilidades da vítima ou fruto de uma sexualidade desviante e criminosa de uma pequena parcela dos homens. Naturalizamos que os homens possuem o desejo sexual ativo e precisam conquistar e submeter o seu objeto de desejo, no caso as mulheres. Muitas vezes, não há limites entre o adequado e o inadequado na insistência, por isso, diversos casos de assédio são desacreditados e considerados relações eróticas ou sexuais comuns. Não raras vezes, e sob a acusação de excesso de provocação e falta de cuidado para esconder o próprio corpo, o objeto de desejo torna-se culpado ao invés de vítima, porque o desejo animalizado dos homens precisa ser aliviado. Muitas pinturas, esculturas, propagandas, revistas, programas de auditórios, músicas e o cinema retratam o corpo feminino como objeto de desejo, reforçando uma construção estético-erótica que também afeta crianças, em sua maioria, meninas. Esse processo de manipulação e exposição do corpo feminino engloba raça, faixa etária e tipos de corpos. Aqueles que fogem do padrão representam o grotesco e o descuido, necessitando de intervenções e correções. As consequências dessa triste concepção sobre a mulher reforçam o comportamento masculino de assistir e praticar estupros, querer machucar, invadir e conquistar o corpo feminino, tratado e representado como algo público.
No Brasil, cerca de 530 mil pessoas são estupradas todos os anos, mas apenas 10% desses casos chegam até a polícia. Infelizmente, não há muitos dados sobre as ocorrências domésticas porque a cultura brasileira impõe que as mulheres têm a obrigação de servir ao marido. Grande parte das mulheres não registram queixa por constrangimento, humilhação ou medo da reação de conhecidos e também das autoridades. É comum o agressor ameaçar a vítima de nova violência. Outro fato que dificulta as estatísticas é que muitas vezes o estupro não é identificado nas relações afetivas. De acordo com o Sistema de Informações de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde, 89% das vítimas são do sexo feminino. 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados ou conhecidos. Um dado chocante: em 70% de todos os casos que chegam à rede de saúde, as vítimas são crianças e adolescentes. Entre as crianças estupradas, 81,8% eram meninas, 18,2% meninos. Das vítimas adolescentes, 93,6% são meninas, já entre os adultos, 97,5% são mulheres, mostrando que esse fenômeno lamentável atinge quase exclusivamente o público feminino. Nesse momento, algumas pessoas devem estar pensando, mas que papo feminista, não é mesmo? Então pare de achismo e vamos para os dados. Dos agressores, os homens representam 96,6% dos casos de estupro contra adolescentes e 92,5% contra as crianças. Entre os algozes de crianças, 32,2% são amigos ou conhecidos, 12,3% padrastos, 11,8% os próprios pais e 12,6% por desconhecidos. No caso de adolescentes, 37,8% desconhecidos, 28% amigos e conhecidos, 8,4% padrastos, 8,2% namorados e 5,3% por pais. Nos adultos, 60,5% são desconhecidos, 15,4% amigo ou conhecidos, 9,3% cônjuges e 4,3% por ex-cônjuges. Você sabia que a maioria dos casos de estupros não deixam marcas de violência física? Isso acontece porque em muitos casos o agressor utiliza armas, força física e ameaças para aterrorizar as vítimas e, quando praticados sob grave ameaça, não deixam traumas físicos. Por isso, os dados apresentados precisam ser vistos com muita cautela. São registros de casos que tiveram consequência física e as vítimas procuraram o hospital, ou seja, o problema é ainda maior do que parece. No Brasil, muitas legislações ao longo dos anos foram feitas de acordo com os costumes da época e os casos de estupro já foram tratados como honestidade da mulher violada. Até 1940, a lei apurava os casos envolvendo meninas e mulheres e não existia a possibilidade de homens e meninos serem estuprados. O Código Penal de 1940 previa a anormalidade social individual de alguns sujeitos, onde estupro era tido como crime contra os costumes. O Código Penal de 1974 deixou de relativizar os casos envolvendo as profissionais do sexo. Já a Lei Brasileira 2015, de 7 de agosto de 2009, configurou que o crime é praticado contra a pessoa, eliminando a ideia de atentado ao pudor e criando a categoria de estupro de vulnerável. O Código Penal brasileiro classifica como crimes contra a liberdade sexual o estupro, artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso. A violência sexual mediante fraude, artigo 215, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. E o estupro de vulnerável, artigo 217, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Os estudos sobre a prática investigativa apontam muitos discursos no momento de categorizar o ato, um alto número de arquivamentos de casos, um perfil preferencial do algoz, homens desconhecidos e praticantes de outros delitos. E um outro perfil, os de pais de família e trabalhadores, nos quais a consequência legal nem sempre é aplicada. Os casos de estupro não são novidades e existem inúmeras produções de dados comprobatórios desse fenômeno, mostrando números alarmantes. Infelizmente, algumas pessoas simplesmente querem tratar o assunto usando a terminologia ideologia de gênero e doutrinação. Mas esse tipo de pensamento de uma parcela da população brasileira apenas colabora para reforçar uma ideologia machista e fortalecer a cultura do estupro.
Pare de disseminar fake news dizendo que as mulheres apanham porque gostam, que a violência doméstica não ocorre com frequência, que se a situação fosse tão grave, a vítima abandonaria o agressor, que é melhor sofrer uma relação do que criar filhos sozinha, que os agressores não sabem controlar as suas emoções. Tenha em mente que todo homem é fruto de uma mulher e o machismo é construído na cabeça de um menino. Todo homem quer o coração de uma mulher. Então respeite, meu amigo, o universo feminino.